O Jeff é um personagem de Clarence o Otimista que muita gente gosta dele, mas tem alguns momentos no desenho que ele faz a gente passar um pouco de raiva, principalmente quando o assunto envolve perfeccionismo, porque tem momento que mostra que ele é narcisista, mesmo que ele acaba não percebendo que ele é assim. Só que apesar disso, a gente gosta dele porque ele é um personagem legal. Só que tem um pequeno problema, porque por conta dele ser assim, tem situações que ele se coloca de maneira desnecessária. Então hoje eu quero falar de algumas situações onde o Jeff acaba se dando mal por conta do seu perfeccionismo, e que as coisas acabam não terminando bem. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Clarence, beleza? E para começar, vamos entender um pouco como é que o Jeff pensa, porque se você acha que ele virou uma pessoa perfeccionista, na verdade não foi assim, porque o Jeff tem esse jeito desde sempre. E esse episódio começa na casa do Jeff, onde ele estava trancado no quarto. Ele não queria sair, não importava o que fizessem. Não podem me obrigar. Não vou arredar pé daqui. E foi quando chegou o Clarence, pareceu que ele foi solicitado ali. E o modo que ele falava parecia até um detetive. Se me informaram direito, o tempo tá passando, não é mesmo, EJ? Está absolutamente certo. E o que aconteceu aqui foi o seguinte: como o Jeff estava trancado no quarto e ele não queria sair por nada, as mães do Jeff ligaram pro Clarence porque talvez ele fosse a única pessoa que poderia ajudar o Jeff naquela situação. Então ele queria saber o que aconteceu com o Jeff pra ele estar desse jeito. E quando as mães do Jeff começam a explicar, elas não começam o tipo do porquê que ele estava no quarto. É do começo mesmo, ou seja, é quando o Jeff ainda era bem pequeno. E pelo que parece, o Jeff é alguém que sempre adorou cozinhar. Só que o problema é que desde quando o Jeff era bem pequeno, ele sempre teve essa ideia de que tudo que ele faz nunca fica bom o suficiente. Antes mesmo do júri avaliar a comida do Jeff, ele jogava fora por achar que estava ruim. Joga a comida fora antes de participar. Então eu acho que aqui vemos que o Jeff é uma pessoa que não é fácil de lidar, e isso acaba vindo desde muito pequeno. Ele não tem autoestima o suficiente para achar que ele é bom o suficiente, e todo o concurso de culinária basicamente era assim. Ele nunca deixou um juiz avaliar a comida dele porque ele sempre jogava fora antes, e isso acabou causando um trauma que ele mesmo criou. Terceiro concurso anual de culinária. Como ele sempre pensava que ele não era bom o suficiente, ele colocou na cabeça dele de uma forma que ele acredita que isso era verdade. Só que desde então, passou anos após isso, ele nem quer saber mais de ouvir em competição, pra vocês terem ideia. Então essa acabou sendo toda a história por trás do Jeff trancado no quarto. E agora o Clarence tá aqui porque as mães do Jeff, elas acreditam que como ele é alguém extrovertido e também próximo do Jeff, talvez ele pudesse resolver essa situação. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Então quando ele entra no quarto do Jeff, ele tava tão assustado com medo de fracassar, sendo que ele nem tinha tentado, pra vocês terem ideia, mas ele fez o acampamento em cima da cama pra se esconder. Jeff, você está me ouvindo aí? Ah, estou. Para! E também tinha um outro motivo pra ele fazer isso, porque o Jeff ele tava treinando. Pode não parecer, mas ele queria participar da competição. Então isso prova que ele quer participar, só que o medo de fracassar impede ele. Acaba que o medo dele errar é maior que sua vontade de competir. Pra vocês terem ideia, ele já tava tão traumatizado com a palavra concurso, que só de ouvir essa palavra ele acabou derramando a panela. Não! Socorro! Não machuque a comida, você vai se arrepender. O que isso acaba sendo uma pena, porque não sabíamos se a comida estava realmente boa ou ruim. Ninguém chegou a experimentar para saber se o medo do Jeff fazia algum sentido, mas basicamente foi isso que aconteceu. Só que pelo menos o Clarence convenceu o Jeff para ir para a cozinha tentar mais uma vez. Que o Clarence, inclusive, ele teve uma boa ideia. Ele disse pro Jeff começar fazendo uma comida que ele gostasse. O problema é que até para isso o Jeff é perfeccionista. Eu divido as possíveis opções em 13 categorias, cada uma com uma subcategoria com base em textura, sabor e país de origem. O lance é que o Clarence, ele ficou impaciente com o Jeff antes mesmo dele terminar. Isso porque ele estava fazendo a comida parecer um dever de casa. E eu acho, inclusive, que eu até concordo com o Clarence. O Jeff conseguiu tornar a comida uma coisa chata, sendo que era só pra ser uma coisa divertida e gostosa de comer. Só que após isso, o Clarence tentou mostrar pro Jeff através de uma música que o Jeff deveria ser alguém mais solto e não se prender a tantos detalhes. Porque o que atrapalha o Jeff é exclusivamente ele mesmo. Até porque ele mesmo não acredita na sua capacidade. Só que o engraçado é que essa música tá tocando só na imaginação do Jeff e do Clarence, porque até o Sumo apareceu ali do nada, sendo que não é verdade. Ele não tava mesmo ali. E ainda por cima, as mães do Jeff acabam comentando que não escutaram nenhum barulho. Então não tinha como aquela música tá tocando mesmo, sabe? Só que tinha apenas uma hora até o concurso começar. Então era uma corrida contra o tempo para fazer o prato. Só que nesse momento é quando aconteceu uma coisa um pouco diferente. Como vocês sabem, tudo isso começou porque o Jeff ele é muito perfeccionista. Ele não tava conseguindo fazer bons
pratos, e justamente porque ele não se acha alguém bom o suficiente. Então Clarencio dessa vez, ele meio que ajuda o Jeff não ser tão certinho assim. Pra começar, ele nem quis que o Jeff seguisse um livro de receita. No caso, ele tinha que fazer tudo sozinho, e usar a imaginação ao invés de seguir sempre uma receita. Eu até acho que o Clarencio ele tá um pouco certo, mas não totalmente, porque fazer isso de forma aleatória tende a receita a ficar um pouco ruim, ainda mais se você não manja muito de cozinha, que eu acho que é o caso dos dois. E eu achei engraçado porque enquanto eles estão preparando a comida, tocou uma música bem aleatória de fundo, que ela tava indo de acordo com o que eles estavam fazendo. Bata no frango e bata no frango, vai batendo no frango, bata no frango. O lance é que levou praticamente 1 hora mais terminar a comida. O problema é que sujaram a cozinha inteira para conseguir fazer isso, mas no fim quando eles terminaram, até parecia que o prato tava delicioso. Só que o Clarencio, ele tava naquela ideia que não precisava estar tão perfeito assim, então ele tacou mais um ingrediente extra para dar um toque a mais. Deve estar bom. Agora vai se arrumar enquanto eu boto no micro-ondas pra gente ir pro concurso. Uma coisa que vale destacar é que toda vez que o Jeff escuta concurso, dá um gatilho nele. Parece que ele realmente gerou um trauma nele mesmo, sendo que ele nunca sequer chegou a participar de uma competição, sabe? Ele até tentou fugir da competição antes mesmo de competir. Ele até saiu da janela com um pano pra vocês terem ideia. Só que o Jeff escolheu um péssimo lugar pra se esconder. Só acho que esse esconderijo ele é meio óbvio, né? Só que após isso, eles vão pra competição, mas ao contrário das fotos anteriores, dessa vez contava com a presença do Clarencio. E foi engraçado porque quando chegou as competidoras do Jeff, são 3 senhoras. Então ele é o único garoto jovem que participou, sabe? O que eu achei legal porque o Jeff ele tem um gosto pra cozinhar desde pequeno. Só que ele tinha muito medo dessas 3 senhoras, e não porque elas são assustadoras, mas sim porque deu a entender que elas são competidoras incríveis. E a direita é a Beth Caldeira Nariz de Chicote. Ela ganhou nos últimos 2 anos. E eu não quero nem falar da Enya Literação Jones. E é por isso que o Jeff se sente inseguro, porque elas são muito boas. Mas o Clarencio incentivou o Jeff porque ele vai sim conseguir participar. Só que tinha um pequeno problema, porque quando o Clarencio provou a comida, para ver como tava antes da competição, ele acabou reparando que a comida tava horrível. Ele até pensou inclusive em trocar as etiquetas para parecer que o Jeff tinha feito um prato melhor, mas apareceu um peixe ali para dizer que é uma coisa errada a se fazer. O lance é que nervoso com a situação, o Clarencio acabou derrubando todos os nomes. E acabou tendo que juntar todos ao mesmo tempo, e pelo nervosismo, ele acabou realmente colocando os nomes errados sem querer. Ele não tinha intenção de trapacear, mas acabou acontecendo sem querer, entendeu? Mas chegou o momento da competição e todas as senhoras voltaram. E o Clarencio inclusive estava torcendo ali pelo Jeff. Mas foi quando chegou o juiz para provar os pratos e avaliar qual que era o melhor e tudo mais. Pela cara dele, até parecia que os pratos estavam bons. Ele vai passando de mesa em mesa e quando ele chega no prato do Jeff, ele acabou provando e parecia que aquela comida tava meio estranha. Só que depois que ele provou, ele não tinha falado nada. E a maior quebra de expectativa foi quando ele foi anunciar o ganhador, que pra ele foi um desempate bem difícil, que é por isso que ele tinha demorado a pensar. Naquele momento que ele tava provando o prato do Jeff. Só que a parte que mais me surpreendeu foi quando ele falou isso aqui. Então, sem mais delongas, Jeffrey, você é o vencedor desse ano. Venha pegar sua medalha, suba aqui. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, quando o prefeito vai provar os pratos, ele não olhou os nomes das etiquetas, e sim o prato que estava na frente do competidor. Então mesmo que o Clarencio tenha trocado os nomes sem querer, o prato escolhido ainda foi do Jeff porque estava na frente dele. Então menos mal porque ele acabou ganhando, só que sem trapacear, sabe? O que chegou até a ser engraçado, porque quem realmente ficou surpresa foi as mães do Jeff e o Clarencio. Acabou que o Jeff realmente ficou feliz com o resultado. Eu ganhei! Consegui mesmo! Acho que eu não sou mais travado! Apesar que fizeram uma piada que o prato dele estava radioativo. E as mães do Jeff acreditam que o Jeff só ganhou porque o Clarencio trocou as etiquetas. Só que ele ficou bem assustado porque ele não queria ter feito isso. Então ele ia contar pro Jeff, só que as mães dele seguraram o Clarencio. Só que mais uma vez, para que fique bem claro, o Jeff ganhou mesmo. Não era o nome dele que tava ali, mas foi o prato do Jeff que ganhou. Concurso. E nesse episódio aconteceu uma mensagem que eu achei bem legal. O Jeff é uma pessoa que sempre desistiu da competição por achar que os pratos dele não é tão bom. E ele fazia isso antes mesmo de tentar. Só que como podemos ver, ele mesmo se subestimava. E além do mais, tem gosto pra tudo, porque o Clarencio, ele não tinha gostado da comida. Só que o prefeito achou bom o suficiente que deu até vitória pro Jeff. Então uma coisa que eu particularmente aprendi com esse episódio é que às vezes podemos achar que uma coisa não tá perfeita
feita o suficiente. Só que não podemos exagerar porque pode ser só paranoia. Até porque pode estar algo incrível e a gente mesmo se subestima. Eu acho legal essa mensagem que passa através do Jeff nesse episódio. E pra finalizar, eu queria falar de mais um momento do Jeff. Porque como eu falei, ele é uma pessoa muito perfeccionista. Então uma coisa que o desenho tenta mostrar através do Jeff é que ninguém é perfeito. Tanto que no próximo momento que eu vou falar do desenho, mostra um Jeff muito vulnerável. Por mais que ele se esforce pra parecer perfeito, não existe ninguém assim. Porque todos nós temos defeito, mas você já vai entender do que eu tô falando. E dessa vez começa com a professora Baker, que ela tava tendo ali uma conversa com o Pet da escola. E pelo que tudo tava indicando, ela se sentia um pouco solitária, porque ela conversava com os animais para não se sentir sozinha. Que com certeza isso acabou sendo um pouco triste. Você tá com tudo em cima agora. Não, eu acho ótimo pensar em fazer graduação, claro. Ai, quem eu tô enganando? Obrigada por me ouvir, Herman. Mas após isso, acabam mostrando as crianças brincando no intervalo, e eles acabaram observando uma parede sem nada, e foi aí que Clarence acabou tendo uma ideia, porque tava parecendo que aquela parede tava sem vida, então eles resolveram ajudar, que era pra dar um ar mais animado pra ela, então eles pegaram um balde de tinta, então eles começaram simplesmente a pintar a parede, e sendo sincero, eu acho que eles não sabiam que pintar o patrimônio público não poderia, e eles não se seguraram nem um pouco em pintar aquela parede, inclusive eles se sujaram bastante em fazendo aquilo. E até chegou inclusive a ter uma discussão entre o Jeff e o Sumo, pra ver quem pintaria qual parte da parede. E o impressionante é que eles estavam fazendo aquilo, mas ninguém tinha percebido ainda. Só depois de alguns minutos que as crianças que estavam brincando próximas ali acabaram percebendo aquela obra de arte que acabaram fazendo. E o engraçado é que o Clarencio, ele estava orgulhoso de ter chegado naquele resultado, mas aquilo estava tão feio e sem ordem alguma, que ao invés das outras crianças acharem aquilo da hora, na verdade acharam bastante feio. E até deram risada porque acharam engraçado aquela situação. Por que estão rindo? Qual é a graça? Mas o que é isso? Tá muito feio. E foi então que a professora Baker acabou chegando porque ela percebeu aquela movimentação e acabaram vendo que os meninos sujaram a parede da escola. E como fizeram uma coisa que não deveria, com certeza teria consequências. E o que aconteceu basicamente é que eles ficaram de castigo no sábado na escola. E até que a mãe do Clarencio, ela não ficou chateada com o que ele fez. Na realidade, ela foi pra praia com o Xadão enquanto ele tava na escola, porque ele tinha que limpar aquela sujeira que ele fez. Bom sábado na escola, amigão. E não liga por perder o nosso dia na praia. Você vai na próxima. E uma coisa impressionante é que a escola no sábado ela é bem vazia. Passou até uma sensação de casa abandonada. Deu pra ver que o Clarencio ele ficou com um pouco de medo, mas enfim. O lance é que a professora Baker ela não passou só a tarefa de limpar a parede. Essa inclusive não foi a única punição. Eles só poderiam fazer isso na verdade depois de limpar as salas da escola. Inclusive eles tinham que começar a limpar pela sala dela. Só que o Clarencio ele não entende por que eles tinham que fazer aquilo. Tanto que ele queria saber por que estavam no sábado na escola, sendo que ali não tinha ninguém fora eles. Então Clarencio, ele não entendia que aquilo era uma punição pelo que eles fizeram. E até a professora fala que nem ela gostaria de estar na escola, mas como eles sujaram a parede, eles iam ter que limpar. Então se eles quisessem ser liberados rápido, era só limpar a sala para poderem ir embora. E uma coisa que eu achei engraçada é que o Jeff, ele trouxe os produtos de limpeza dele da casa. Eu trouxe meu arsenal. Só umas coisinhas que eu uso em casa. Deu pra ver que o garoto é bem preparado. Mas enfim, o lance é que a pessoa menos interessada em limpar aquilo basicamente era o Sumo. Tanto que ele tava fazendo a parte dele só que na má vontade. E o toque do Jeff acabou sendo benéfico pro Sumo, porque isso acabou incomodando ele, pela forma como o Sumo tava limpando. Então ele acabou assumindo aquela posição e manda o Sumo ir limpar as mesas. Pode deixar que eu assumo aqui por enquanto, e você pode limpar as mesas enquanto isso. Só que quando o Jeff terminou de limpar o quadro, ele também foi ajudar o Sumo. Ele tava dando palpite de como ele deveria fazer. E foi engraçado porque o Sumo aproveita do perfeccionismo do Jeff pra fazer o Jeff basicamente trabalhar sozinho. Porque enquanto o Jeff ele tava tentando ensinar o Sumo, ele saiu de perto e deixa ele limpar sozinho. Simples, no sentido anti-horário feito em velocidade constante. Saquei. É muito importante mudar de direção. O que acaba sendo um pouco de vacilo do Sumo. Só que o Jeff ele tem um problema que ele quer tudo que seja do jeito dele. Então isso acabou não sendo um problema. E agora o Clarencio ele tinha que limpar o aquário. Mas parece que o Clarencio ele fez um péssimo trabalho. Tanto que, sendo sincero, parece que ele não limpou nada. E ainda por cima apareceu o Sumo que tinha as chaves das outras salas, então ele acabou chamando o Clarencio para brincar. Que no fim eles não fizeram o trabalho que deveriam fazer. Então eles andando por aí observando a escola, o Sumo e o Clarencio acabaram percebendo que no fim de semana a escola é bem silenciosa. Não parece aquele clima caótico como é num dia comum. Só que eles foram para a quadra da escola e foram se divertir. Porém, eles não só fizeram isso, como começaram um caos na escola. Tudo já começou errado quando eles começaram a pinchar a parede. Agora eles já estão bagunçando a escola, sendo que era trabalho deles terem que limpar.
E enquanto isso, apenas o Jeff estava limpando tudo sozinho. E por outro lado, o Jeff e o Sumo estavam brincando de enfermeiros na enfermaria. Só que isso não durou por muito tempo porque eles resolveram zoar ainda mais. Abrindo o armário, espalhando as coisas, eles estavam basicamente causando uma bagunça sem fim. Até começaram a brincar de guerra no corredor da escola. E como eles estavam se divertindo naquela zoeira, o Clarence acabou repensando e não achou assim tão ruim estar no sábado na escola. Só que o pior de tudo é que o Sumo sabe que o que eles estão fazendo é uma coisa ruim, porque ele acabou respondendo basicamente isso aqui. E essa não deve ser nossa última vez aqui, depois que a professora vira essa sujeira. Ou seja, ele fez mesmo sabendo que pode ter uma consequência, que eles podem ficar de castigo de novo. Mas o Clarence ele acabou percebendo que o que ele fez foi um erro. E na realidade, o que impediu ele de escutar a professora era aquela espinha que estava na cara dela que estava distraindo ele. Ou seja, ela chamou tanto atenção que ele não prestou atenção no que ela falou. Ou seja, talvez ele não tivesse feito aquela bagunça toda se tivesse prestado atenção no que a professora Baker tinha falado. Só que depois do que o Sumo falou, ele percebeu a besteira que acabou fazendo. Mas o Sumo fala para ele ficar tranquilo, porque o Jeff limpava depois. E eu achei um pouco sacana o que o Sumo falou. E vou falar no Jeff, inclusive, ele acabou limpando a sala sozinho. E na hora, inclusive, que ele limpou o aquário, ele tirou o pet que ele acabou fugindo. E foi então que eles perceberam que tinha um problema. Eles precisavam achar ele antes que a professora voltasse. Que o Clarence, ele acabou ficando bem preocupado com o pet, porque ele estava lá fora sozinho, então coisas ruins poderiam acontecer. Quer dizer que o Herman tava lá fora sozinho, pelado sem em casa? Ah, Deus que achá-lo. Só que o problema é que a professora Baker já estava voltando. E foi nesse momento que o Jeff ele acabou tendo o gatilho de uma punição que ele poderia receber, que poderia ser muito pior do que ficar no sábado na escola. Eu vou repetir de ano e vou ficar preso na turma dos gêmeos Gubo. Oi. Então, baseado nisso, o Jeff resolveu procurar a sério, já que o Summon parecia não estar se importando tanto. Mas como o Clarence ele também estava preocupado, então ele também resolveu ajudar. E foi então que o Jeff ele chegou no corredor e percebeu a bagunça que eles fizeram. E o Summon ainda fala que não foi problema dele porque foi o Jeff que perdeu o pet. Ele não percebeu que foi culpa dele aquela bagunça. Só que o Jeff ele estava motivado, então mesmo assim ele foi procurar. Só que o único jeito de achar o pet naquela bagunça era começando a arrumar tudo. Então não só o Jeff, mas os três começaram a limpar os corredores. E apesar que o Sumo parecia que estava fazendo aquilo na má vontade, então o Jeff ele tinha que ficar no pé dele para ele levar aquilo a sério. Dia máxima, espere até o final. Oh não! E enquanto eles estavam limpando, eles aproveitaram também para procurar. E até acharam uma coisa que parecia ser o pet, mas era alarme falso. Só que a impressão que eu tenho é que ao invés deles limparem, parece que estava sujando ainda mais. Principalmente quando o Clarence começou a usar a cola. O lance é que a professora Baker acabou vendo aquilo antes deles terminarem. E acabou ficando espantada com o que acabou vendo. Só que pelo menos acharam um pet, que ele estava embaixo de uma lata de tinta. Que ele estava usando como casco, já que ele não tinha um dele. Só que o problema é que aquele pet parecia que ele era muito mais forte que o normal. Ele bateu tanto na mesa que aquela pilha acabou caindo e ia cair em cima dele. Que eu acabei pensando inclusive que ele ia morrer, mas não aconteceu. De alguma forma aquela lata acabou protegendo ele. Ele tá vivo. É um milagre! E o pet sobreviveu e não foi machucado, mas isso acabou assustando o Jeff. Então depois do que aconteceu, eles levaram o pet pro aquário, que os meninos acabaram tendo que limpar o corredor, que aquilo foi justo. E passou algum tempo, então eles limparam tudo, que a professora Baker acabou liberando eles. Só que eu acho que vocês não perceberam uma única coisa. O motivo inicial deles estarem ali era limpar a parede. Só que eles perderam tanto tempo limpando a bagunça que o Sumo fez, que eles esqueceram de limpar a parede suja. Ou seja, a professora Baker liberou eles antes de terem terminado tudo. Tá de brincadeira? Ah, qual é? Só pode ser brincadeira! E agora pra finalizar, eu vou falar de um momento que é uma grande lição num desenho, porque o Jeff, ele sempre se achou alguém perfeito, só que ele tem um segredo que o torna diferente das outras pessoas, e esse detalhe acaba mostrando que ele é alguém longe de ser perfeito. Afinal, a lição desse episódio é mostrar que não existe perfeição, mas você já vai entender do que eu tô falando. E eles começam com tanto o Jeff quanto o Clarence brincando na frente de casa, e eles estavam ali tomando banho de mangueira, que inclusive é uma brincadeira que as crianças gostam muito na infância. E o Clarence, ele queria fazer uma aposta com o Jeff. Ai, cosquinha. Eles estavam com os pés na mangueira e falasse que quem tirasse os pés dali e fosse saindo correndo bem rápido, eles conseguiriam se desviar da água antes de pegar neles. Só que o Jeff fala que isso não tem como dar certo, até porque não tem como ser mais rápido que a água. Mas pra incentivar a brincadeira, mesmo com o Jeff não concordando, o Clarence acabou correndo pra fazer o Jeff correr também. Mas tem que ser bem rápido. A gente consegue, vai! E como já era previsto, eles não conseguiram fazer isso. Inclusive, o Clarence acaba tropeçando nessa correria, e como ele caiu no chão, Jeff acabou tropeçando
tropeçando e caindo por cima dele. Então por causa disso, o Jeff acabou percebendo uma coisa. Ele acabou tropeçando e rasgando a sua meia. Então naquele momento, o Jeff acabou ficando bem preocupado, como se tivesse alguma coisa pra esconder. Minha meia. Clarence, fecha o olho um instantinho, tá bom? Quê? Eu já volto, fica aqui. E como o Jeff saiu às pressas, ele acabou deixando o chinelo dele cair no chão. E o Clarencio, ele saiu correndo atrás do Jeff pra entregar, mas ele não queria nem saber. Ele só queria chegar no quarto dele o mais rápido possível, que deixa a gente realmente intrigado, porque ele tá desesperado, ao ponto que ele realmente parece que tá escondendo alguma coisa, porque ele não queria nem que o Clarencio seguisse ele. Tudo bem, Clarence, para de me seguir. Ô, Cinderela! Só que enquanto o Jeff foi trocar a meia dele, ele deu um livro pro Clarencio se distrair enquanto ele fazia isso. E até inclusive pro Clarencio não entrar no quarto, e a princípio até que funciona. Clarencio realmente ficou distraído com aquele livro. Só que ele queria mostrar uma coisa pro Jeff, e quando ele abre a porta, é justamente quando mostra o Jeff sem meia e percebemos que ele tem um dedo a mais. Então era isso que ele tava tentando esconder a qualquer custo. Calma aí. 2, 3, 4, 5... Jeff, você tem um dedo a mais! E após isso, o Jeff, ele ficou um pouco traumatizado por um tempo porque ele sempre guardou esse segredo. Tanto que ele nunca contou pro Clarencio que é seu melhor amigo, então ele acabar descobrindo assim foi meio difícil. E as mães do Jeff também conversaram com ele sobre essa situação. Eu quis dizer que ele nasceu com uma coisinha a mais. Um dedo a mais. E a maior dúvida do Clarencio é por que não tiraram esse dedo logo quando o Jeff nasceu. Só que as mães do Jeff acreditam que não cabem a elas tomar essa decisão por eles. E uma coisa que eu achei bem engraçado nessa hora é que o Jeff pediu pro Clarencio guardar segredo, porque é uma coisa que pra ele é constrangedora, então ele não quer que ninguém saiba. Mas o Clarencio fica perguntando pessoas que ele poderia contar, mesmo com o Jeff falando que não queria contar pra ninguém. Nem pra minha mãe? Não. E pro seu amor? Não. O quê? Nem pro seu amor? Não. Ah, e pra professora Bem? E apesar que o Clarencio foi meio inconveniente nesse momento, eu achei essa cena engraçada. E a maior dúvida do Clarencio também era por que ele nunca percebeu isso no Jeff. E é então que o Jeff acaba mostrando que ele usava um dedo de borracha pra cobrir os dois. Assim ele poderia evitar que as pessoas pudessem ver seu dedo extra, saca? Só que mais uma vez o Jeff acabou insistindo pro Clarencio guardar segredo. Não conta pra ninguém sobre isso. Você me promete? Acho que sim. Você me promete, Clarencio? E até então ele prometeu que não ia contar pra ninguém, só que no dia seguinte, o Clarencio ele falava de uma forma que tava na cara que ele queria esconder alguma coisa, porque o Clarencio não é nada discreto. Eu dei um bom dia normal pro meu melhor amigo Jeff. Não tem nada de incomum aqui. E depois que o Clarencio deu bom dia pro Jeff, ele foi se encontrar com uma amiga, porém, ele conta algo no ouvido dela que fica com um tom que parece que ele tá fofocando alguma coisa. Eu confesso que eu também no lugar do Jeff, eu acharia que ele tava falando de mim, porque foi uma atitude do Clarencio bem suspeita. Mas ontem eu achei uma moeda. Essa foi boa! E após isso o Clarencio, ele foi conversar com todo mundo e parece que ele tava falando sobre alguma coisa. E como todo mundo tava rindo, o Jeff ficou meio desconfortável, porque ele sentia que estavam falando dele, apesar de ser outra coisa. Mas após isso, começa a aula que, por coincidência, a Baker resolve mostrar um vídeo que mostra perda de animais da natureza, só pra mexer ainda mais com a cabeça do Jeff. E tudo isso porque no final da aula, ela ia fazer algumas perguntas. E essa videoaula foi engraçada porque acaba mostrando animais que têm dedos a mais, e como eles utilizam isso na natureza. Porque o Clarencio, ouvindo aquilo, ele chegou até o ouvido do Jeff e pergunta se ele consegue fazer também. Ô Jeff, o seu dedo faz isso? Não, Clarencio, para com isso. O que é bizarro porque o Clarencio, ele não pensa nas consequências do que ele fala. Só que eu achei engraçado, porque nessas videoaulas de animais que tava passando, o Clarencio estava vendo a cara do Jeff nos animais só porque ele tem um dedo extra. Só que depois da videoaula, a Baker acabou perguntando qual animal que tem o dedo a mais, que o Clarencio acabou levantando a mão na hora, que sim, ele tava pensando no Jeff. Quem sabe dizer um animal que tenha um dedo a mais? Inclusive, ele até chegou a falar, mas a Baker entendeu que ele estava pedindo a ajuda do Jeff. Então a sorte é que chegou a hora do intervalo e teve que mudar de assunto, o que fez com que o Clarencio não conseguisse terminar o que ele ia falar. Que depois disso, o Jeff, ele ficou bem chateado com o Clarencio e com razão. Ele fez o Clarencio prometer que não ia falar pra ninguém, só que mesmo assim, ele tava querendo espalhar o segredo dele. Você quase jogou tudo no ventilador. Eu pedi pra guardar.
Um segredo, e você não consegue nem isso. E o Jeff, ele ficou chateado com Clarence ao ponto de chorar. Que nesse momento, inclusive, o Clarence pediu pra senhorita Baker pra ligar pra mãe dele porque ele queria pedir um conselho. Então a pergunta que o Clarence fez pra mãe dele é se ele podia contar o segredo de alguém, mesmo que ele tenha prometido pra essa pessoa que não contaria. Então a mãe do Clarence acabou perguntando se esse segredo machucaria alguém, que não faz nenhum sentido, porque desde que não seja crime, ele prometeu que não contaria. Então não tem essa de se pode machucar alguém ou não, sabe? Ele prometeu que não queria contar e ele tava querendo espalhar. Então eu acho que o Clarence vacilou aqui, mas pelo menos a mãe dele falou logo em seguida que é melhor respeitar a vontade de quem pediu. Eu só achei engraçado porque ela fala isso enquanto corta o cabelo de uma senhora, então isso acabou acontecendo. O que ele quer. Filho, demora um tempo pra aprender os segredos dos outros e todo mundo é diferente. Mas após isso, o Jeff foi almoçar e ele tava meio paranoico, achando que tava todo mundo comentando sobre ele, como se o Clarence tivesse espalhado seu segredo. Mas foi então que o Clarence, inclusive, ele faz uma coisa bem legal no meio do refeitório. Ele subiu na mesa e até parecia que ia revelar pra todo mundo que o Jeff tinha 6 dedos. Só que na realidade, ele acabou contando um segredo de si mesmo. Mas eu tenho irritação nas costas e é verdade, olhem. Parece até o Texas. E apesar de ser uma coisa que ele não tem vergonha, mas mesmo assim ele tá contando uma coisa pessoal. Então as crianças ao redor ao ver ele falar aquilo, isso acabou incentivando outras crianças a contarem uma coisa que elas sentem vergonha. Todo mundo ali tinha alguma coisa que era considerada vergonhosa pra elas. Eu tenho 3 mamilos. Isso não é tão estranho. Eu tenho cabelo no ouvido. Eu não tenho cílios. Então o Jeff, ao ver aquilo, ele até acabou ficando mais tranquilo, porque todo mundo ali, ninguém é perfeito, então ele resolveu até mostrar seu dedo extra, que ao ver aquilo, todo mundo na verdade achou bem legal. Que no fim do dia o Jeff acabou percebendo que para outras pessoas, aquilo não era nada demais. Inclusive, por um instante ele acabou ficando até popular. Porém, isso acabou inspirando outras pessoas a falarem de coisas mais vergonhosas. Tinha um ali que tinha juntas flexíveis, que o pessoal ficou até um pouco mais interessado na habilidade especial que ele tem. Enquanto o Jeff, que queria tanto esconder seu dedo extra, ficou até triste porque perdeu a popularidade bem rápido, mas pelo menos o Clarence continua achando o dedo extra dele irado, e que ainda é a particularidade que ele mais curte. No final do episódio mostra tanto o Jeff quanto o Clarence brincando, só que dessa vez sem o Jeff esconder o dedo do pé, e ele tá feliz por se livrar daquilo que ele tentou esconder por tanto tempo. Mas o engraçado é que uma coisa acabou acontecendo que eu fiquei até com pena do diretor. 1, 2, 3. E hoje eu falei de alguns momentos onde mostra que o Jeff, ele acabou sendo pressionado por ser do jeito que é. Eu considero ele inclusive um bom personagem, mas tem momentos que ele acaba me irritando também. Mas eu acho que faz parte, porque todo mundo é chato de vez em quando. Mas me diga, tem um outro momento que você gostaria que eu falasse sobre o Jeff? Deixe nos comentários que eu posso até fazer um vídeo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.